De onde vem o costume de velar as imagens durante o tempo da Quaresma? Bom, veja, não é correto dizermos que a Igreja vela as imagens e os crucifixos no tempo da Quaresma. Na realidade, a Igreja vela as imagens e os crucifixos somente a partir do 5º domingo da Quaresma, até que finalmente o crucifixo será desvelado, ou seja, colocado para adoração pública na Sexta-feira Santa, e as imagens serão descobertas para o Sábado Santo, na Vigília Pascal. E isto é muito simples. Você pode olhar a rubrica que consta lá no sábado, ou seja, no dia anterior ao 5º domingo da Quaresma. Está dizendo lá que é possível continuar a observar esse costume que antes, no missal de 1962, era obrigatório, de velar as imagens e os crucifixos. Só que as conferências episcopais, elas deverão então decidir o que fazer especificamente, porque em alguns países parece que esse é um gesto que não se compreende muito culturalmente. Aqui no Brasil não é o caso, ou seja, no Brasil se compreende perfeitamente o que é velar imagens e os crucifixos, já que o nosso país é de antiga tradição católica. Então, qual é o significado verdadeiro deste gesto? Bom, para a gente entender por que é que se vela as imagens e os crucifixos a partir do 5º domingo da Quaresma, nós temos que entender o seguinte, que a Quaresma, na realidade, ela não é um monobloco, não é um tempo só, não é? Ela é dividida em 2 tempos. As 4 primeiras semanas, elas são voltadas para a conversão dos fiéis. Os fiéis, então, ouvem as leituras que falam do jejum, da abstinência, da conversão, da oração e assim por diante. E assim, também os prefácios que são lidos, eles batem nesta tecla. Então, o prefácio, que é aquela oração que se faz antes do santo, na oração eucarística, não é? Fala dessa realidade de conversão, de jejum, de abstinência, de transformação. O que acontece, porém, é que a partir do 5º domingo da Quaresma, a ênfase muda. E a Igreja começa a voltar o seu olhar mais para a paixão de Cristo, que é o que nós vamos celebrar no domingo seguinte. Tanto que no missal de 1962, o 5º domingo da Quaresma não existia. Ele era chamado de 1º domingo da Paixão. Então, tinha o 1º domingo da Paixão, que era o 5º da Quaresma de hoje, e depois o domingo de Ramos era o 2º domingo da Paixão. Bom, e por que se mudou esta linguagem? Se mudou por uma razão muito simples. O Concílio Vaticano II e a sua reforma litúrgica quis enfatizar também, resgatar uma antiga prática da Igreja, que era a prática dos exorcismos, ou seja, os escrutínios das pessoas que vão ser batizadas na noite de Páscoa. Então havia os 3 escrutínios. O 3º escrutínio terminava exatamente no 5º domingo da Quaresma. Então, para não perder essa ênfase, não é, de Quaresma, o 5º domingo da Quaresma começou a ser chamado assim, onde se pode, então, ler o Evangelho da ressurreição de Lázaro, que é o Evangelho desse escrutínio, e se continua com o prefácio da Quaresma. No entanto, na segunda-feira seguinte, já está lá a rubrica no missal, a partir da segunda-feira se lê o prefácio da Paixão do Senhor. E se continua aquilo que era a tradição que já havia no missal anterior, ou seja, que as leituras são todas leituras tiradas do Evangelho de São João, em que São João narra o conflito de Jesus com o chefe dos judeus, e esse conflito vai num crescendo até que finalmente Jesus é condenado à morte. E isso nós celebramos no Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Então, veja, na realidade é uma bela arquitetura litúrgica. A Igreja celebra a partir do 5º domingo da Quaresma a Paixão do Senhor. Para lá se volta o nosso olhar. Neste contexto é que tem sentido velar as imagens e os crucifixos. Por quê? Porque a Igreja quer que nós façamos uma espécie de jejum dos olhos. E assim nós possamos realmente não contemplar essas imagens belas e nos preparar para a celebração da Paixão do Senhor, deixar de lado as devoções dos santos e nos concentrarmos no Cristo que será crucificado. Aí você pergunta, mas então por que velar o crucifixo? Também porque a Igreja quer nos preparar para o fato de que na Sexta-feira Santa o crucifixo vai ser tirado o véu e nós iremos adorá-lo. Então é uma espécie de jejum em que nós ficamos sem contemplar o crucifixo para poder adorá-lo na Sexta-feira Santa. Então
Então, é uma bela arquitetura da liturgia da igreja. A liturgia da igreja, na sua pedagogia de mãe, nos introduz no mistério. O mais importante é que isso não seja um formalismo, não seja simplesmente uma rubrica, não é, empoeirada que a gente tira lá dos baús para trazer à tona uma coisa que ninguém sabe por quê. É importante nós compreendermos o seguinte: nós preparamos-nos para adorar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao adorar a cruz, nós não estamos, evidentemente, adorando nem a madeira, nem o gesso, ou seja, qual for o material com o qual é feito o crucifixo. Nós iremos adorar o amor de Cristo, que se manifestou na cruz. Então, para isso, este último pedaço de Quaresma, né, nós intensificamos a nossa penitência. Se você não fez penitência até agora, agora é o momento. É um tempo litúrgico mais sóbrio, ainda mais silencioso, ainda mais recolhido, em que nós somos chamados a voltar o nosso coração para o grande mistério daquele que nos amou e nos amou até o fim.